de me reaproximar das atividades acadêmicas. Durante o ano passado, eu fiquei em licença de pós-doutorado, eu fui realizar o pós-doutorado na Universidade de Coimbra, fazendo uma discussão sobre identidades negras e o processo de heteroidentificação racial nas universidades brasileiras. Esse é um tema para outras conversas. Mas quando eu retorno em março, eu fui rapidamente pego aí pela suspensão das atividades, então eu estou ainda me aproximando dessa discussão, né? Aproximando das atividades acadêmicas de 2020. E falar sobre esse tema, no qual eu sempre estive envolvido, para mim, é muito importante, né? Eu queria fazer uma digressão rápida, uma volta rápida, porque eu acho que falar sobre assistência estudantil e ação afirmativa é preciso necessariamente resgatar um pouco da história da universidade pública, do projeto de universidade no Brasil, né? Portanto, é preciso reconhecer que a universidade no Brasil ela nunca foi um projeto para as classes populares, né? As universidades elas são criadas, então, no início do século XX. A nossa história de universidades é muito recente, né? E ela é criada junto com um projeto de formação e fortalecimento da nação brasileira, né? Então, nunca quando a gente discute financiamento da universidade, missão da ciência, a gente nunca está dizendo só da universidade, mas a gente está dizendo também de um projeto de nação. E esse projeto de nação iluminista, positivista, ele foi criado, portanto, para formar as elites dirigentes da nação brasileira, né? Portanto, um projeto vinculado à aristocracia, né? Tem um livro muito interessante da Cláudia Maiorga e da Luciana Oliveira, né, que é a Universidade Cindida, em que elas fazem uma boa retomada desse projeto de universidade, né, e como essa universidade ela estava ancorada, portanto, na reprodução dos filhos da classe dominante, né, depois que eles deixaram de se formar na França, constrói-se um projeto, portanto, de formação dessa elite aqui no Brasil. E isso é importante dizer porque, em alguns momentos, a gente escuta algumas pessoas dizerem assim: ah, não, mas é porque a universidade não se preparou para receber os estudantes cotistas, não criou assistência estudantil. Claro que não criou, porque esse não era um projeto da universidade, né? Muito antes, pelo contrário, né? Então, eu fico dizendo que a democratização do acesso e da permanência à universidade pública brasileira, ela se faz de fora para dentro, né? Não é pensada pelos intelectuais no ingresso na universidade. E hoje a gente já tem esse movimento também de dentro para fora, mas em função dessa pressão que se fez e também em função daqueles que, de forma desobediente, conseguiram ingressar nesses espaços, né? Então, se a gente pega a história das universidades brasileiras e se a gente pega a história da presença de estudantes de classes populares, tem, principalmente no campo da educação, onde eu atuo, uma linha muito consolidada no campo da sociologia da educação, que vai estudar trajetórias improváveis de estudantes de classes populares, né? Tem lá o livro clássico do Bourdieu, né? Seja Os Herdeiros, né? Em que ele vai analisar a presença desses estudantes muito mais como, de fato, como exceção à regra, né? É essa entrada dessas pessoas que chama a atenção porque são, de fato,
os destinos improváveis, né? E se a gente pega no início do século, né, no início das universidades, era muito comum a existência de caixas assistenciais para os pobres. E o objetivo dessas caixas assistenciais era financiar talentos improváveis, né? Na UFMG, particularmente, a primeira caixa assistencial, ela foi criada ainda pelo primeiro reitor, que foi o Fernando Mendes Pimentel, que depois vai dar nome à Fundação de Assistência, né? E essa assistência ela juntava fundos dos estudantes mais endinheirados para financiar os estudos dos mais pobres, né? Além do traço excepcional, né, da presença desses, também a gente vê aí um traço católico, ou seja, cristão, vinculado à caridade, e também uma dimensão positivista, ou seja, a crença na razão e a razão como a possibilidade desse sujeito superar a pobreza. Mas é um investimento individual, né? É no sujeito que desperta determinados talentos, né? Eu imagino que alguns de vocês que estão participando aqui dessa conversa tiveram alguma experiência pessoal, seja de si, seja de conhecidos, com esse modo de financiamento da trajetória. E se a gente pega antes de 2008, esse financiamento ele era sempre feito por dimensões institucionais, mas não como uma política de governo, uma política de Estado. Eu que ingressei na UFMG em 2000, em uma universidade majoritariamente branca e de classe média e classe alta e urbana, né, eu fui assistido, né, por uma política de assistência estudantil que estava muito vinculado a essa... Instantinho. Pronto, Sarah? Senta aqui um pouquinho. Não sou eu. Aí. Então, é por isso que eu nunca levo minhas filhas para dar aula junto comigo, porque elas roubam a cena. Aí todo mundo presta atenção nelas. Tá bom? Fala para o Lu, passa água. Ô, Luara, passa uma água no olho da Maria. Então, então eu estava dizendo isso, que eu ingresso na universidade em 2000 e eu sou assistido, então, por uma proposta de financiamento estudantil que era institucionalizado, que era derivado dessa caixa assistencial aos pobres, né? E para quem não é vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, é a Fundação Universitária Mendes Pimentel, que na verdade é mais antiga do que a própria universidade. É aquilo que eu disse para vocês. A gênese é essa, né? Então, por muito tempo, eu me senti muito, muito gratificado por essa assistência estudantil que possibilitava a minha existência em termos de alimentação, E aí, em vários momentos da minha vida, eu chamo a atenção da importância desse suporte, né? Um outro conceito da sociologia, suportes, né? Que a gente não se faz sozinho, embora essa sociedade queira dizer que a gente é self-made man, que a gente basta força de vontade, mas se não fosse esse suporte, certamente eu não poderia ter abandonado o meu trabalho de office boy
para ingressar como estudante de um curso matutino. Então, esse suporte foi fundamental, mas tempos depois eu fui perceber que um problema do modo como eu via esse suporte é que eu via com gratidão. E, obviamente, ele só poderia despertar gratidão porque ele não era uma dimensão do direito. Era visto muitas vezes como a dimensão do favor. Então, isso faz toda a diferença no momento em que a gente vive hoje e no momento que a gente quer construir. Essa... Quer sentar aqui? Então, penso eu que o reconhecimento do direito ele só vai existir, né, na medida em que grupos, né, percebam, não pessoas, em que grupos antes historicamente separados da universidade, da possibilidade de estar na universidade, pessoas que às vezes circulavam por dentro da universidade ou em frente pela Antônio Carlos, deslocando da Zona Norte para o centro para trabalhar, mas que não imaginavam a possibilidade de estar naquele lugar. Então, é a entrada desses sujeitos, desses coletivos, é que vão tensionar, que vão reivindicar pela primeira vez a democratização do acesso. Eu costumo dizer que, na minha percepção, o debate em torno de ações afirmativas para a população negra no Brasil foi um dos debates mais potentes da história da República Brasileira. Porque foi um debate que durou 10 anos, que mobilizou acadêmicos, não acadêmicos, era pauta quase cotidiana do Jornal Nacional, e penso eu que estava vinculado a uma disputa de projeto de nação, ou seja, vamos subverter o significado da universidade como formação de elites para que a universidade seja um lugar de enfrentamento da desigualdade? E mais, é possível imaginar que pessoas antes vistas como objetos de estudo, quilombolas, indígenas, negros, passem agora a ser também observadores e explicadores da realidade? Então, penso eu que tem uma subversão muito intensa na política de ação afirmativa que, penso eu, pela primeira vez, vai questionar também a dimensão do acesso. Porque, percebam, eu não estou dizendo que é a primeira vez que esse debate sobre o caráter elitista da universidade acontecia. Mas boa parte da mobilização, mesmo do movimento estudantil anterior à política de cotas, era um debate sobre a necessidade de garantir a permanência de quem já estava dentro. E as cotas vão discutir agora a necessidade de garantir o acesso de quem nunca esteve dentro. Então, é muito interessante que as caixas assistenciais, as iniciativas das instituições para garantir a permanência de quem já estava dentro, mesmo que fossem esses improváveis, ao mesmo tempo reforçavam uma ideia de ingresso como herança e, ao mesmo tempo, desresponsabilizavam o Estado, porque as soluções eram sempre muito pontuais. Essa dimensão da herança é interessante porque, quando a gente começa a discutir as cotas, por exemplo, é muito comum ouvir a frase assim: não, os cotistas estão roubando nossas vagas. Tem duas dimensões que vale a pena chamar a atenção. A primeira é roubar, ou seja,
Então, esses sujeitos, eles são novamente associados a essa dimensão da marginalidade, do roubo, e a dimensão do minha vaga, ou seja, como se essa vaga fosse uma capitania hereditária, de fato. Ou seja, essa vaga ela foi reservada para mim. Eu lembro que nesse debate o Hélio Santos, né, era um intelectual negro, ele sempre chamava atenção, ele dizia o seguinte, num programa Roda Viva: eu não sou a favor de cotas de 20% para negros, eu sou contra cotas de 100% para brancos. Ou seja, então, esse debate, ele, ao mesmo tempo que ele e é uma coisa importante dizer, eu costumo dizer isso, que o movimento estudantil daquele período de 2000 era também, embora lutasse pela garantia da permanência, pela criação de um plano assistencial para os estudantes, boa parte do movimento estudantil foi rigorosamente contrário à política de cotas. Sempre com uma perspectiva progressista, mas esse progressismo não acompanhava, não alcançava as dimensões raciais, porque a dimensão de classe sempre teve um lugar aí muito preponderante, né? E penso eu que a mudança de perspectiva de boa parte de estudantes, de docentes, tem a ver com a entrada de novos sujeitos e com o aprendizado que esses novos sujeitos possibilitaram à universidade. Ou seja, então, não é só a universidade que ensina ou que ensinou, mas esses estudantes, esses coletivos ensinaram muito à universidade. E aí, ao mesmo tempo que esses opositores às cotas, eles se opunham em razão da dificuldade de permanência, né? Um argumento era, mas essas pessoas vão entrar e logo vão desistir porque não tem condições de permanecer. Percebam que se a gente percebe a agenda de pesquisa sobre ações afirmativas, muita gente vai querer estudar evasão e desempenho, porque essas eram as duas profecias apocalípticas sobre a política de cotas, e as pessoas depois foram investigar se essa previsão apocalíptica se cumpriu ou não. Mas, percebam, com a afirmação da evasão, se reconhece ao mesmo tempo a desigualdade de acesso e de permanência, ou seja, as pessoas não estão nas mesmas condições para permanecer, e outra vez se desresponsabiliza o Estado, se desresponsabiliza a universidade, porque não se debatia o que a universidade poderia fazer para garantir essa permanência. A gente vivia nesse momento, de 2000 a 2008, debates que eram quase paralelos, mas que não se tocavam. Um debate era sobre assistência estudantil, e se tinha um pouco um estudante meio genérico, um estudante desracializado, desgenerificado, dessexualizado. Ou seja, então, o único marcador que diferencia esse estudante era a renda familiar, era a classe, e em paralelo, se discutia ações afirmativas, tentando chamar a atenção que o racismo também provocava dificuldade no acesso. E não é só a dificuldade de não ter estudado em escola pública, ter estudado em escola pública e escola pública ser ruim. Eu penso que essa foi uma redução, um empobrecimento do debate sobre desigualdade, porque a gente devolve a coisa pública para o lugar ruim. Então, a gente constrói esse consenso, a escola pública não presta, a coisa pública não presta,
A gente vai resolver se a gente vai privatizar primeiro a educação básica, depois as universidades. Mas perceba, o que a gente estava discutindo é que o racismo ele tem impactos psicossociais que produz, por exemplo, a impossibilidade de sonhar com algo que a outros é visto como herança. Ele impacta a autoestima. Então, além das taxas diferenciais de aprovação no vestibular, tinha também o que na sociologia vai se chamar de autoexclusão, que é o fato de determinados grupos não quererem estar, não imaginarem a possibilidade de estar nesse lugar. Vocês que são de Belo Horizonte já devem conhecer pessoas que têm medo ou receio de entrar no Palácio das Artes, porque acham que o valor é absurdo e nunca chegaram na porta para perguntar se paga ou se é de graça. Ou seja, porque se constrói uma dimensão simbólica de restrição de determinados espaços. E isso também produz exclusão. Então, eu penso que a política de cotas, a política também de financiamento do FIES, outras questões que aqui não dá para abordar, mas eles produzem a partir de 2000 ou 2003 uma expectativa mais generada o método como uma Oi? Me ouvem? Caiu um pouquinho. Tá. Então, olha só. Essas políticas, que elas são políticas de Estado, né? E mesmo que a gente faça diversas críticas a essas políticas, mas elas construíram um lugar de possibilidade desse ingresso, né? E aí é preciso dizer que nós do movimento social que estávamos reivindicando política de cotas, às vezes a gente negligenciava o debate sobre permanência, né? E negligenciava estrategicamente, porque a gente sempre percebia que era uma armadilha. Ou seja, a gente não tinha como resolver o problema da permanência, mas a gente dizia, é melhor passar a dificuldade lá dentro do que do lado de fora. Ou seja, então, essa era uma concepção, penso eu, também gramsciana, da guerra de posições. Ou seja, a guerra de posição é uma disputa dentro das instituições. Ou seja, é preciso estar lá, sair de pedra a vidraça, para também ter alguma possibilidade de interferir nos rumos da política, né? Mas, embora a gente não tomasse como dimensão pública o debate sobre permanência, esse debate era feito por vários intelectuais negros de diferentes lugares. Tem uma pesquisadora e amiga que eu gosto muito, que é a Diane Reis, né, da UFRB, que é uma universidade, a primeira universidade que se autonomina como universidade negra, né, no recôncavo da Bahia, que ela vai fazer um debate muito interessante entre permanência material e permanência simbólica, né? E entre essa distinção dela, eu gosto de fazer uma distinção, e eu fazia isso quando eu fui pró-reitor adjunto de assuntos estudantis na UFMG, que eu dizia que existiam 3 categorias de estudantes. Eu estou sendo reducionista, mas é só mania de sociólogo. Então, eu dizia que existiam estudantes que não precisavam de assistência estudantil
nem de ação afirmativa. Existiam os estudantes que precisavam de assistência estudantil e existiam os estudantes que precisavam de assistência estudantil e ações afirmativas. Isso não deveria ser visto como demérito, como falta. Ah, eles precisam porque faltam, porque é de família desestruturada. Não. É em razão da desigualdade que, penso eu, é o problema endêmico do Brasil. Ou seja, é um problema que atravessa tudo, inclusive a pandemia. Então, essa necessidade de assistência estudantil tem a ver, portanto, com a desigualdade de recursos que a gente tem na sociedade. E tem estudantes que entram na universidade com essas necessidades supridas pela família. Eles têm necessidade de almoçar, de morar, mas a família tem capacidade de ser o suporte desses estudantes. Agora, tem outros estudantes que não têm essa necessidade, precisam desse suporte institucional estatal. Agora, tem outros estudantes que, além da necessidade desse suporte material, eles são alvos históricos de discriminações. E essas discriminações, elas podem ser de diferentes naturezas. Desde aquela que a gente passou a nomear como bullying, seja as 3 discriminações que matam no Brasil: racismo, sexismo e LGBTfobia. Ou seja, esses grupos alvos de discriminações históricas, e não precisa ser uma discriminação contra essa pessoa, mas o fato dela fazer parte desse grupo, ela é alvo potencial dessas discriminações, elas precisam de políticas que não são só materiais, mas são dimensões simbólicas, seja para reconhecer a sua presença, seja para que a sua presença não seja meramente alegórica. Ou seja, a gente discute muito, e aí eu tive a felicidade de uma turma, eu dei 2 aulas para uma turma da formação transversal em relações raciais e história da África, que a gente conseguiu implementar na UFMG em 2005, que é uma política de ação afirmativa de currículo, porque é o reconhecimento que os currículos aparentemente neutros, em geral, são referenciados por autores homens e autores brancos e boa parte deles estrangeiros. Ou seja, então inserir bibliografias, temáticas sobre os sujeitos que entram para a universidade é também ação afirmativa. Ou seja, eu estou aqui tentando costurar para os nossos caminhos finais, para a gente também ter um tempo para a gente conversar, mas eu não posso deixar de sinalizar que a aprovação do Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, no ano de 2008, ele foi um momento muito importante para superar um pouco essa dimensão do favor que eu mencionava para vocês. Então, ele caminha na direção do direito e é preciso dizer que o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantil, o FONAPRACE, além dos diretórios centrais de estudantes de diferentes universidades, dos diferentes grupos, frações do movimento estudantil, foram muito importantes para a aprovação de um plano que definisse recurso carimbado para assistência estudantil. Mas é preciso dizer
que esses grupos, seja o movimento estudantil, seja o próprio Fonaprace, precisaram aprender, né, sobre a complexificação da assistência estudantil para a ação afirmativa. Eu não estou dizendo aqui, então, que é necessário substituir a assistência estudantil por ação afirmativa, mas eu acho que é importante articular essas dimensões, percebendo que esses sujeitos que ingressam, eles são sujeitos atravessados por múltiplas identidades e também por múltiplas que eu tive a possibilidade de ser assistido pela assistência estudantil da UFMG lá em 2002, mas eu tive também a possibilidade de participar como consultor do módulo de avaliação socioeconômica que era implementado à época pela Fundação Mendes Pimentel e que hoje é a base da avaliação socioeconômica. Hoje eu tenho algumas ressalvas a esse módulo, eu acho que precisa ter algumas atualizações, Mas o fato de ter participado desse momento, para mim, foi muito rico, porque ele me permitiu perceber, por exemplo, que fazer análise socioeconômica de estudantes ou de uma família é preciso levar em consideração um rol maior de indicadores que não se restringem à renda. Se a gente olha lá no decreto do PNAES, tanto o PNAES quanto a lei de cotas, ele vai definir que o marco é a renda per capita de 1,5 salários. Então, se uma família tem 6 pessoas, tem 4 pessoas e a renda é de 5 salários, essa pessoa entra, nessa per capita porque se avalia a renda. Mas nessa experiência, algo que a gente começou a perceber que era preciso era criar outras variáveis que fossem variáveis complementares à renda, que são variáveis, por exemplo, que podem ser preditoras de renda, ou seja, alguém com ensino superior completo e com uma renda de R$3.000 e alguém com ensino médio completo com uma renda de R$3.000, alguém com ensino superior tem mais possibilidades de acrescentar renda em razão da sua escolaridade, porque no Brasil a escolaridade ela tem uma relação direta com a renda e não só por isso que todos nós estamos aí em busca de curso superior, de outros cursos, porque isso tem um impacto potencial na renda. Então, eu estou chamando a atenção para esse grupo de indicadores, porque eu penso que ele complexifica um pouco a avaliação socioeconômica para além da renda, mas eu acho que um dos desafios, e eu estou dizendo desafios pré-governo fascista, em tempos de pandemia sanitária e pandemia política, os nossos desafios aumentam, porque a gente precisa fazer uma barricada a favor do direito. Antes a gente precisava avançar, agora a gente precisa resistir para continuar com as conquistas que a gente já tinha. Então, nos últimos anos, eu fiquei sempre pensando na necessidade de criar indicadores que consigam também mensurar os efeitos do racismo na permanência dos estudantes. Ou seja,
como que o racismo impacta na saúde mental, no acesso a cursos de línguas, no acesso a projetos de pesquisa, né? E foi com esse espírito que eu aceitei o convite em 2014 para ir para a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. E alguns dos projetos que a gente conseguiu implementar têm a ver com isso, né? Embora com muitos desafios, né? Mas uma que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é de um projeto que era sobre... era uma chamada pública de ações afirmativas. Então, a gente tinha duas modalidades de chamadas, né? Chamada de assistência estudantil geral e de ação afirmativa, né? E essa chamada de ações afirmativas era com financiamento, ainda que curto, mas para o desenvolvimento de projetos de estudantes no campo de ação afirmativa. A gente viu nascer muitos grupos muito interessantes, muito potentes, né? A partir desse momento, né? E embora nem sempre a dimensão do recurso fosse o mais importante. Gente, desculpe algo que me passou. Na verdade, quando eu disse daquelas 3 categorias, não são 3 categorias, são 4. Porque além daqueles estudantes que não precisam de assistência estudantil nem de ação afirmativa, tem os que precisam só de assistência estudantil, 2, então. Tem os que precisam de assistência estudantil e ação afirmativa, e tem os que precisam só de ação afirmativa e não precisam de assistência estudantil. Ou seja, porque tem estudantes que eles não precisam necessariamente de dimensões financeiras para se manter na universidade, seja estudantes negros, seja estudantes da população LGBT, né? Seja estudantes indígenas, mas eles precisam de política, seja de currículo, seja de pesquisa de extensão, que valorize a sua presença, né? Um último exemplo para tentar fechar e a gente poder conversar um pouco foi quando eu estive numa visita no campus de Montes Claros. E no campus de Montes Claros eu conversava com um diretor do campus à época, e eu perguntava como que é a relação com os estudantes indígenas aqui. E aí ele me dizia, não, a relação é muito boa. Tanto é que eles estão aqui há 4 anos, a gente tem 2 meses que descobriu que eles são indígenas. E eu dizia, não, então não é boa. Ou seja, alguma coisa de errado tem. Ou seja porque eles estão em poucos, seja porque eles não têm oportunidade de se expressarem como são, de reivindicarem, ou seja, todos têm o português como primeira língua. Por exemplo, para os machacalis, que têm o português como segunda língua, se um estudante machacali for fazer o mestrado, o português entra como língua estrangeira, já que o machacali é a sua primeira língua, é a língua materna. Então, perguntas como essa mexem não apenas na dimensão material da universidade, mas mexe como a universidade se estrutura como saber único. E é a chegada desses sujeitos que desestruturam organizações conservadoras da universidade, estruturas conservadoras de nação, e penso eu que é a revolta desses considerados micróbios que também provoca a contra-reforma que a gente está vendo hoje. Ou seja, é o questionamento desse modelo de nação de saber único, de sexualidade única, de racionalidade única,
ela também faz que os conservadores se sintam na obrigação de reivindicar o seu Brasil de volta, né? Mas que Brasil é esse? Né? Então, eu penso que a presença desses estudantes, com a garantia da sua permanência material e simbólica, é também uma forma de disputar outros projetos nacionais, porque eu penso que a entrada dessas pessoas podem interferir nesses destinos que a gente tem construído. E aí eu queria mostrar para vocês muito rapidamente esse livro, né, que foi um livro resultado de uma pesquisa que eu tive o prazer de coordenar em 2017, 18, com uma rede de universidades parceiras no Brasil inteiro, que é um livro chamado Reafirmando Direitos, Trajetórias de Estudantes Cotistas Negros no Ensino Superior Brasileiro. Nessa pesquisa, nós entrevistamos 36 estudantes negros e negras de universidades públicas brasileiras, analisamos dados de estudantes indígenas também, e a gente percebeu um aumento muito vertiginoso da presença desses estudantes, mexendo não só com a vida desses estudantes, mas com a vida, o modo de organizar das próprias universidades. Esse livro ele está disponível na internet, é só jogar pesquisa Trajetória de Cotistas, que vocês conseguem encontrar o link do Drive, né? E, como eu falei bastante, eu queria que a gente pudesse também circular para tentar aprofundar em pontos que eu não tenha, porventura, abordado, ou aprofundar determinados assuntos que eu tenha falado muito rapidamente, né? Queria agradecer esse primeiro momento para falar e espero que a gente continue aqui a conversa. Muito bom, muito bom, muito bom. Rodrigo, a gente vai abrir agora para pergunta, né, gente? E aí eu queria saber com você, Rodrigo, o que você prefere? Se a gente faz, a gente faz um bloco de perguntas e você responde tudo em bloco, ou se a gente faz pergunta e resposta? O que você acha melhor? É Abraão? Eu não estou conseguindo te achar. Isso, é Abraão. Fala. Abraão. Então, prazer, Abraão. Eu acho que essa modalidade de bloco funciona melhor porque a gente aproveita melhor o tempo, né? E aí as pessoas se sintam à vontade não só para fazer pergunta, mas para fazer observações, guardando aí a questão do tempo para a gente poder circular. Mas é isso. Beleza. Aí, pessoal, mandem aí no chat já. A gente vai inscrevendo, então, beleza? Abraão, acho que podia abrir também para perguntas, para falas de perguntas, tipo assim, a pessoa poder perguntar enquanto fala também. Aí dava 2 minutos, 1,5 minutos, 2 minutos. Pode ser, beleza. Podemos fazer assim. E fala e pergunta, né? Que você falou, sabe? Assim, a pessoa, ao invés de escrever, ela poder também falar a pergunta. Não, é isso mesmo. É porque eu falei para mandar no chat para se inscrever, entendeu? Não necessariamente para perguntar no chat. Bota fé. Aí tá aberto, galera. Enquanto o pessoal vai mandando aí, se inscrevendo no chat, gente, eu vou já perguntar aqui. Estou empolgado aqui, quero já perguntar. Professor, se você pudesse comentar um pouco mais sobre essa questão do desempenho, sabe? Acho que é uma coisa que acho que é muito interessante a gente pensar, né? De como que se esperava que fosse o desempenho dos estudantes cotistas entrando na universidade e como se deu depois, assim, que a gente viu que na prática o que aconteceu foi que muitos estudantes tiveram um desempenho até superior, sabe, aos estudantes não cotistas. Então, se puder comentar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre por que isso aconteceu, acho que é um ponto muito interessante, assim, que eu queria ouvir mais, assim. Ok.
Você quer que eu vou falando essa enquanto organiza a lista? Olha, já tem uma pessoa já. Aí acho que é o Paulo. Pode fazer. Beleza. Paulo, Agora vocês estão ouvindo? estamos ouvindo. Pode fazer sua pergunta aí. Beleza. Queria falar com o professor. Seguinte, eu me senti muito contemplado na fala quando você traz a trajetória da assistência estudantil e todas as nuances que ela traz para o aluno que vivencia ela na escola, né, na universidade. E aí, foi a Ellen que até me sugeriu participar aqui com você dessa live. Hoje eu estou no IFMG e trabalho exatamente com essa questão da política estudantil do IFMG. E aí, o que eu gostaria de ouvir do senhor... Ellen. Um abraço para ele. Queria ouvir do senhor a seguinte perspectiva. Hoje, a assistência estudantil, como um fim em si, ela não dá conta de todas as demandas dos nossos estudantes, porque existem outras demandas que os estudantes chegam com ela dentro para a universidade, né? E aí pode ser que a gente não consiga atender de maneira material a todas essas demandas. Mas eu gostei muito quando você tira essa perspectiva minimamente só do material, mas também dessa questão da autoestima do estudante que chega até a escola. Mas de que maneira que a gente poderia, talvez junto com essas outras políticas, com o município, entendendo junto com o município, de não ver essa política isolada das outras políticas que precisam também subsidiar condições para que esses estudantes permaneçam na universidade e permaneçam bem, como é a questão, por exemplo, até do transporte público, né? E que o município poderia colaborar com a gente. E aí eu gostaria de saber do senhor se alguma experiência o senhor vê da gente aproximar mais desses outros lugares a fim de fortalecer essa política para os nossos estudantes. Bacana, Paulo. Agora é o Matheus. Pode fazer, Matheus. Estão me ouvindo? Tá rolando? Tá rolando. Tá baixo, mas... Tá. Agora tá bom? Tá alto assim? Tá dando. Talvez colocar o microfone bem próximozinho mesmo, da boca. Aqui? Tranquilão? Alô? Tá ouvindo, Matheus? Pode falar. Então, beleza. Eu queria fazer 2 comentários, né? Primeiro, agradecer. Eu gostei muito das explicações. Teve uma coisa que me pegou, né? Foi o rolê que você falou das ações afirmativas. Porque eu sempre estava na minha cabeça que pessoa que precisava de assistência estudantil precisava de ações afirmativas, e quem precisava de ações afirmativas precisava de assistência estudantil. Aí, você colocando esse questionamento, essa posição que às vezes a pessoa precisa de assistência estudantil e não ações afirmativas, é um rolê até que eu quero pesquisar, ler depois, porque eu achei muito interessante. A minha pergunta vai por conta das coisas que você falou sobre que hoje em dia nossa luta é fazer meio que uma barricada para a gente não perder os direitos que a gente já conseguiu. Eu fui numa mesa com a Nilma, que ela falou sobre a permanência do estudante negro na universidade, que a gente plantou essas cotas para garantir que as pessoas negras entrassem. Na UFMG implantou a comissão de heteroidentificação para garantir mesmo que essas pessoas negras entrassem, mas a gente não tem essas cotas para as pessoas negras permanecerem. E aí, hoje em dia, nossa luta é para a gente não perder nenhum direito às cotas, né? Tem várias lutas hoje para a gente garantir, para continuar com o que a gente já tem. Mas a minha pergunta quando esse momento passar, que eu espero que passe logo, qual vai ser a nossa luta? Qual vai ser as coisas que a gente vai precisar lutar, por exemplo, na universidade, para que esses negros permaneçam na universidade, para que a gente consiga que eles tenham mais acessos a bolsas de extensões, a iniciação científica. Acho que é mais ou menos em torno disso, entendeu? Mais ou menos o que eu quis falar? Deu uma embolada aqui? Sim, perfeito. Então, beleza. Valeu aí pela... Agora é a Flora.
Oi, me escutam? Oi, Flora. Sim. Então, é sempre muito bom ouvir o Rodrigo falar, porque é sempre no mínimo um aprendizado, mas geralmente são vários. E, assim, eu só queria trazer um questionamento. Eu tenho estudado com um grupo de pesquisa da FAI o tema da evasão, né, escolar, aliás, no Uhum. ensino superior. E eu acho que é triste ver que a primeira hipótese para a permanência barra evasão dos cotistas seja de que eles evadiriam. Porque eu ouso pensar que a gente pode ter até um cenário em que seja mais difícil para uma pessoa de uma família que não tem outras pessoas dentro do ensino superior, chegar dentro do ensino superior é muito valoroso e que essa pessoa, às vezes, ela evade com maior pesar do que outra que sabe que vai entrar numa outra universidade e que isso é muito corriqueiro para ela. Não sei se eu consegui me explicar bem. Uhum. Sim. Né? Mas eu só queria trazer, não é bem uma pergunta, né? Eu queria trazer essa dimensão. Tá bem? Ótimo, ótimo. Uhum. Pessoal, por enquanto não tem mais perguntas. Aí, se você quiser já ir respondendo, Rodrigo. Eu à acho que vontade. dá para ir. Vocês estão me comentando. ouvindo? Oi, Oi. Vocês estão me ouvindo? estamos te ouvindo, Otávio. É, meu nome é Otávio Cachichó, eu só queria fazer um comentário. Opa. Eu não me inscrevi lá, não. Mas eu gostei muito da fala que o Rodrigo trouxe, me abriu a mente em certos pontos. E eu sou pertencente do povo indígena Cachichó aqui do estado de Minas Gerais. E na UFMG eu faço parte do Colegiado Especial Indígena. E a gente tem um outro programa que a gente adentra na universidade, que não é via SISU, que é o vestibular para estudantes indígenas aldeados. Suplementares. E isso que são as vagas suplementares. E uma das coisas que me incomodou muito, eu acho que você trouxe muito bem, dentro da UFMG a gente tem enfrentado muito também a questão do racismo institucional para nós povos indígenas que somos aldeados e que adentramos de uma outra forma. Eu falo isso no sentido de que foi proposto para a gente e me pegou de surpresa numa reunião da Câmara de Graduação, onde a presença nossa lá indígena, ela não foi considerada como uma ação afirmativa. Então, eu fico imaginando qual é o enfrentamento que a gente deve fazer nesse momento, sendo que a presença indígena ela não é considerada para o UFMG, esse nosso programa, de acordo com a Câmara de Graduação, ela não considera o nosso programa como uma ação afirmativa e considera todas as outras categorias, como negros, como deficientes, e por aí vai. Então, assim, quando você começa a tentar fazer um diálogo dentro da UFMG em questão da melhoria, da qualidade da permanência desse estudante, fica muito difícil, porque você lá dentro não está sendo considerado como ação afirmativa. Então, eu queria entender como que a gente faz essa articulação, sabe? Porque, ao meu ver, essa ação afirmativa é não deixar ninguém para trás. Não, nesse grupo marginalizado e todo mundo ter esse mesmo acesso. Então, assim, eu acho que não é uma pergunta, mas é um questionamento que eu coloco aqui para ser feito, Rodrigo. É isso. Ótimo, Otávio. Ótimo. Abraão, posso tentar falar aqui? Porque senão vou ter que escrever uma tese. Pode ficar à vontade, pode falar. Então, queria agradecer primeiro os comentários, as questões. Começar com o do Abraão e vou tentar articular com o da Flora, né? Porque um falou sobre desempenho, o outro falou sobre evasão, e eu acho que essa é uma dupla muito presente nos debates públicos em torno de
de ação afirmativa nos anos 2000. Desempenho e evasão constituía duas justificativas para não adesão da política, né? Eram duas previsões catastróficas. Tinham várias, né? Então, tinha uma que a implementação de cotas faria com que o racismo aflorasse na sociedade brasileira, né? Ou seja, não existia e que iria aparecer. O desempenho, a qualidade da universidade iria cair, né? E isso porque cairia o desempenho e a evasão. Então, eu gostaria de fazer uma distinção. Tem um autor que eu gosto, que chama Victor Paro. Ele tem um artigo, eu esqueci o nome do artigo, mas depois eu posso até compartilhar. E ele vai fazer a distinção, a definição sobre qualidade. Ele vai dizer que qualidade é característica daquilo que é. Então, explico. Ele vai dizer que se uma escola se propõe ser conservadora e ela consegue ser conservadora, ela é uma escola de qualidade, porque ela está entregando aquilo que ela está se propondo. Então, um problema desse debate é que a gente não estava discutindo o que era qualidade, a gente estava definindo que qualidade era uma característica universal e medida pela aprovação no vestibular. Ou seja, só que ele estava chamando a atenção também para que, na época da escravidão, a qualidade era uma característica dos sujeitos e não das instituições. Então, era a qualidade do senhor ou do escravo. Ou seja, eram pessoas de qualidades diferentes, hierárquica. Ou seja, se em determinado lugar tivessem pessoas de baixa qualidade, o lugar seria um lugar de baixa qualidade. Ou seja, por isso que determinados espaços não permitia escravos, descendentes de escravos, homens livres, ex-escravizados, porque isso diminuía a qualidade de um lugar, né? E eu fiquei pensando, como eu fiz minha tese analisando os discursos públicos sobre cotas, eu via aquele mesmo debate sobre a escravidão, a abolição da escravidão, ser reeditada, porque as pessoas diziam a universidade pública tem qualidade, porque ela tem qualidade porque estão um público restrito. A chegada de um público sem qualidade é que faz a qualidade da universidade cair. Ou seja, é um debate, então, centrado nas pessoas e um debate essencialista, que vai tomar essências ruins e essências boas. E, portanto, vários estudos foram feitos depois para testar se essa hipótese racista era verdadeira. Tal a força da hipótese. E boa parte dos estudos, boa parte, alguns não, mas boa parte chamaram a atenção que o desempenho era igual ou maior. Ao próprio FMG fez isso em 2015, saiu no boletim o FMG, e que a evasão era igual ou menor dos cotistas, como Flora chama atenção, né? E eu concordo com Flora que o custo de abandonar um curso em que ninguém da família imaginou é um custo maior. Não é que ele não possa acontecer, mas eu imagino que esse estudante vai pensar algumas vezes antes de evadir, né? Eu tive a felicidade de orientar agora um mestrado da Mariana Viana, e que ela fez um estudo muito interessante, que foi acompanhando processos de evasão de estudantes cotistas. Mas como a gente tinha um banco de dados do Censo da Educação Superior, a gente conseguia acompanhar 8 anos de todas as instituições. Então, o que a gente verificou é que cerca de 80% dos cotistas que evadiram de uma instituição
depois de 2 ou 3 anos, eles ingressaram na mesma instituição ou em outras instituições. Ou seja, pode ser que eles evadiram do curso, mas eles não evadiram do sistema de ensino superior. Ou seja, então não é necessariamente um fracasso individual e nem um fracasso da instituição, né? Ou seja, isso ajuda a gente a complexificar a própria relação da evasão, chamando a atenção que não pode ser uma análise unidimensional, mas precisa levar em consideração multidimensões, né? Falando da questão que o Paulo sinaliza, e é interessante pensar isso também nos IFES, porque eu acho que os IFES é uma ação de interiorização do ensino superior e técnico muito importante dos últimos anos, né, principalmente do governo Lula e Dilma, mas é interessante, eu acho que boa parte da nossa dificuldade de perceber dimensões para além da material está associado à nossa insistência em ler estudantes como alunos. Então, na medida que a gente lê estudante como aluno, sem luz, mas a gente lê jovem como aluno ou como estudante, a única necessidade que parece que ele tem é acadêmica, estudantil. Ou seja, então, as questões que ele traz, seja da família, seja das relações, parecem ser invisíveis. Agora, tem questões que, obviamente, que não é a universidade que vai cuidar. Ela precisa articular com uma rede, seja a rede de saúde, a rede de saúde mental. Essa interinstitucionalidade é fundamental, a construir estratégias. Mas perceber que a vida do estudante não se limita à vida do jovem não se limita à vida do estudante. Eu vou dar um exemplo de como essa noção do jovem como estudante é muito marcada na política pública. Se a gente pensa as políticas de passe livre, elas são políticas para um grupo, em geral, que vai de 15 a 25 anos. Mas o passe livre ele só vale durante os horários de aula. Ou seja, ele não vale no fim de semana. É como se esse jovem não precisasse circular pela cidade, não precisasse ir para a balada, né? Não precisasse se divertir. Então, tem uma dimensão também moralista da nossa sociedade que, às vezes, não percebe que esse jovem ele tem demandas que têm a ver, inclusive, com a construção da identidade, né? Eu acho que a tentativa de construir redes é uma alternativa que é possível se efetivar. E a dimensão do próprio protagonismo, né? Eu gosto muito das ações levadas a cabo pelo grupo da moradia estudantil da UFMG, da moradia estudantil de Uberlândia. Tem iniciativas muito legais que precisam de um suporte institucional, mas não necessariamente uma dimensão material. O Matheus estava chamando a atenção aqui dessa distinção, né, que eu fiz, e eu acho que é isso mesmo, né, porque como a gente vê o estudante cotista como um estudante que falta, né, então ele é marcado pela falta, então a ele falta tudo, né? Falta dinheiro, falta casa, falta, né? E aí a gente junta tudo. Não tem dinheiro, não precisa de ação afirmativa, mas é mais complexo. É isso que eu tentei tocar. E eu acho que garantir a permanência desses estudantes negros indígenas, eu vou falar especificamente de estudantes negros indígenas, porque esses são temas com que eu me vinculo há mais tempo, com estudantes indígenas desde a época que eu entrei no curso de formação intercultural, mas na época
também que eu fui pró-reitor, eu tive muita possibilidade de conversar com os meninos da articulação de estudantes indígenas, que faziam a semana de estudantes indígenas. E eu acho que, para garantir a permanência, é preciso lutar, como diz Otávio, contra o racismo estrutural, contra o racismo institucional, porque ele está entranhado na universidade, porque a universidade foi construída sobre essas bases. E aí, lutar contra o racismo é mostrar, por exemplo, que um currículo neutro ou a própria neutralidade científica, em que os sujeitos não podem falar de si, é racista, porque ele pressupõe um sujeito de fala que é um sujeito construído como neutro. Essa construção do sujeito como neutro, ela não é possibilitada a mim como homem negro, a você como mulher negra, ao estudante indígena, porque é como se a gente sempre fosse interessado nas causas que a gente estuda, mas é como se os outros não fossem interessados. Então, eu acho que essa dimensão do racismo estrutural é mais grave para aquele que não se reconhece racista, para aquela instituição que não se reconhece, eu acho que é a possibilidade da gente lutar pela permanência. E, por fim, quando o Otávio chama atenção aí dessa dimensão do racismo estrutural, no caso da UFMG, especificamente, eu sempre digo que a gente não tem uma universidade, a gente tem várias universidades. A gente tem universidades em disputa dentro de uma mesma universidade. Então, também fazer articulações com quem a gente vê momentaneamente ou mais longamente um parceiro é uma estratégia. E se a gente for colocar a presença de estudantes indígenas na universidade sobre o foco daquela definição de ação afirmativa, ação afirmativa é uma política pública e privada dirigida para grupos que sofrem historicamente discriminação. Será que estudantes indígenas entram ou não nessa definição? Para mim, claro que entra, porque se a gente for pensar, a discriminação e a desigualdade mais histórica são, de fato, com os povos indígenas e que, se eu for dar um exemplo, no ano passado eu coordenei o processo de heteroidentificação na UFMG, o primeiro processo. Nós tivemos um estudante indígena, que foi aprovado pelas cotas. Das 900 vagas, um estudante indígena. E por que eu acho que acontece isso? Porque, em alguns casos, você tem trajetórias em escolas específicas, alguns casos, não são todos, alguns que eu conheço. Então, o estudante estuda numa escola específica e, no final do ensino médio, ele é submetido a um exame nacional do ensino médio, um exame único, com as mesmas questões para todo mundo. Então, isso é racismo estrutural e institucional. Para a gente enfrentar, a gente precisa reconhecer ou fazer as pessoas perceberem esse racismo. E, quem sabe, Otávio, a gente bota energia nessa luta também agora, nesse retorno. Eu gostava muito das conversas com o grupo lá, tinha a Noimara, tinha esqueci o nome dele. Mas tinha uma turma boa, quem sabe a gente retoma essa conversa. É isso. Chegaram mais dois pedidos, de fazer comentário e fazer pergunta. Aí primeiro é a Flora e depois é o Lu. Oi, estão me escutando de novo? Estamos escutando. É bem rápido, assim, que eu acho que por isso mesmo, pelo fato de pensar que é mais custoso para esses jovens cotistas ou
de qualquer outra, que sofram qualquer outro tipo de discriminação. Por pensar que é mais custoso para eles evadir do ensino superior, é que eu acho que fica ainda mais traumatizante, assim, fica ainda mais provável que eles sofram traumas. Então, o que eu penso é que a pessoa faz um esforço muito maior para continuar nesse espaço e que por isso ela se submete, aliás, ela é submetida a mais traumas do que do que a gente gostaria. É isso. Uhum. Concordo, então, integralmente com você. Esse livro, ele traz alguns relatos que vão bem nessa direção que você está dizendo. Lupo, pode ir. Vou falar agora. Vocês me escutam, pessoal? Me escutam bem? Não deu retorno, dá para me escutar bem. Sim. Beleza. Boa tarde a todas e todos. O meu nome é Gabriel Lupo, sou estudante de jornalismo da FMG, sou do Movimento Correnteza e construo o DCE também. E eu queria primeiro agradecer cada um que está aqui com a gente hoje, porque qual que é o objetivo desse curso, né? O nosso movimento Correnteza, ele existe há muitos anos na universidade, existe como Correnteza há 2 anos. O papel é transformar, lutar, fazer o que o Rodrigo falou aí de guerra de posições lá dentro, seja nas instituições, na comissão, no colegiado, nos espaços institucionais ou fora deles, para a gente transformar a universidade para uma universidade mais progressista, uma universidade ligada aos movimentos sociais. E o objetivo desse curso, no começo, quando a gente pensou ele, era formar a nossa militância do movimento Correnteza, que estava atuando nos conselhos, só que a gente precisava ter uma opção para atuar em pensamentos conservadores que aparecem quando a gente está em reunião com o professor, está em reunião com a reitoria, aparecem os pensamentos conservadores. Então, a gente precisou fazer um curso de formação para a nossa militância que hoje a gente está em vários conselhos, em vários espaços internos da universidade, e a gente precisava dar qualidade para os nossos argumentos, e a formação veio para isso. E aí a gente viu de abrir inscrição também para um público, porque a gente acredita que esses são temas que não são só para a nossa militância, que é dentro da universidade e fora, mas temas de interesse geral. Então, a gente viu de abrir a inscrição porque são tópicos que a gente precisa sempre estar discutindo, não porque a gente está cansado de saber, mas porque é sempre bom a gente reacender essa esperança aí, essas leituras críticas nesse mundo. Eu queria dizer que, então, convidar quem não é do Correnteza e está aqui e tem interesse em participar para poder participar, convidar quem é do Correnteza que continue construindo. A construção do curso ela é coletiva, então a gente sempre muda a coordenação do curso. Essa é a 2ª edição já. E a pessoa que não é do Correnteza, mas não está na universidade, mas com isso, que seja uma apoiadora do movimento. Isso é muito importante para a gente. Por fim, o tema. A gente viu recentemente, né, Rodrigo, da questão de fraude de cotas. Ressurgiu na internet a questão da exposição dos fraudadores, ao mesmo tempo que o mundo vive um processo de protesto muito grande contra o racismo, então um problema social mundial, né? E no Brasil a gente vê um sistema econômico que ele só existe porque a base dele é o racismo, o sexismo, o patriarcado. Então o capitalismo no Brasil, ele é atravessado do início ao fim pelo racismo, ele é atravessado do início ao fim pelo patriarcado. Não dá para poder falar de sistema econômico sendo que ele é atravessado, ele constrói e é construído por racismo, por opressões. Então, a universidade, que antes formava a elite para gerir o sistema racista e econômico, agora a universidade pode formar quadros para a luta progressista por transformação e por mudanças. No contexto, eu queria que você falasse assim, como que você acha que tem que ser feito os conservadores dentro da universidade e como tem que ser feito o embate fora? Para você, quais são as estratégias que a gente tem que tomar dentro de enfrentamento mesmo? Porque nem tudo é pelo consenso. Às vezes a gente tem que gritar, tem que apertar, tem que quebrar uma coisa, tem que pôr fogo em uma ali. Às vezes esse tipo de coisa, com o pensamento conservador, que ele é tão forte, mas ele é tão disfarçado ao mesmo tempo. Então, como é de enfrentamento conservador? Até com professores que às vezes são de esquerda,
que pensam melhor, mas não conseguem ter a dimensão da ação afirmativa como uma dimensão necessária para mudar a universidade. Que não basta só colocar o tadinho, né? Não é assim, não é por aí que a gente tem que falar. Então, acho que eu queria perguntar disso, porque eu acho que nossa ação a gente faz agora. E tem uma coisa que eu queria que você pudesse falar aqui também, que eu acho que é uma das coisas mais incríveis que eu já escutei, eu gostaria de refletir de novo, é como você fala como as alternativas são fundamentais para auto-identificação da pessoa negra e da valorização dos seus traços étnico-raciais que são apagados durante a vida, de pessoas que entraram na universidade por causa da ação afirmativa, puderam encontrar o seu pertencimento étnico-racial e, a partir daí, se entender na sociedade e se entender como sujeito negro, como pessoa negra de direito, e como que isso é importante para a gente combater esse estigma negativo, né? A afirmação positiva. Você falasse isso e você chega até exemplos no seu livro também, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso assim e te agradecer pelo convite, agradecer por participar e que só a luta muda a vida na nossa visão do movimento. É isso. Tem mais alguém, Abraão? Tem a Ana Paula. Ana, pode ir. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Eu sou Ana Paula, é um prazer novamente ouvir o Rodrigo, fui sua aluna no LASEB. Meu primeiro contato com você foi no curso Acordo da Cultura. Fazendo um trabalho com as minhas turmas dos quartos anos, nós fizemos uma pesquisa sobre ações afirmativas e relacionada a cotas. Então, muitos alunos e alunas trouxeram como retorno que muitos alunos entravam pelas cotas por ser mais fácil. Então, eu gostaria que você comentasse isso, uma vez que você falou que a sua tese foi sobre os discursos públicos sobre as cotas. Obrigada. Uhum. Nada. Aí, como ninguém mais perguntou nada, nem se inscreveu, aí acho que você já pode responder, Rodrigo. Tá bom. Então, vou comentar. Da Flora, eu acabei fazendo a falta de educação aqui, comentando lá logo na sequência, né? Então, eu vou aqui fazer um comentário sobre as questões que o Louco coloca. Eu acho que são duas coisas. Assim. A primeira, que é a mais difícil, você pergunta assim, como agir dentro e fora da universidade? Essas receitas são sempre mais difíceis. E a outra é sobre o papel desse ingresso da ação afirmativa para mudança da dimensão identitária. Como tem uns 20 anos que eu trabalho com ação afirmativa, desde a época em que eu me tornei negro, né, eu sempre digo, e as pessoas assustam, eu digo que eu me tornei negro aos 22 anos, na universidade. E é muito curioso isso, né, porque a universidade é sempre lida por quem está dentro, numa perspectiva mais crítica, como um lugar conservador, como um lugar de repetição, mas eu estava dizendo que a universidade são muitas, né? Então eu politizei a minha identidade na universidade com pessoas que problematizavam o racismo, ou seja, não é que eu mudei minha cor, mas eu atribuí significado a isso, né? E aí eu me tornei negro e aí eu assumi publicamente, né? Eu lembro que eu andava sempre com uma camisa 2002, assim, que era uma camisa, na época, era muito comum. Era escrito assim, negro é lindo. E como disse um aluno meu da engenharia uma outra vez, que os outdoors do estudantes da Fafiche é a própria camisa, né? Então, esse era meu outdoor. E era um outdoor provocativo, porque fazia as pessoas pensarem nisso. Eu, como um dos poucos estudantes negros da minha turma, né? Então, essa reflexão, eu assumi um custo de me dizer negro num lugar em que não era legal ser negro, né?
E isso eu estou dizendo num contexto em que eu entrei com poucos estudantes. Agora, a universidade de hoje ela é muito diferente de 20 anos atrás. Por mais que a gente diga, é preciso avançar em muita coisa, mas a gente não é definitivamente o que éramos há 20 anos atrás. E eu acho que isso acirra a sanha daqueles que são conservadores, né? Então, eu acho que não apenas as cotas que exigem uma autodeclaração faz a pessoa pensar em alguma coisa que de repente ela nunca pensou, mas a terceira fase das ações afirmativas, que é essa da avaliação e acompanhamento, né? Então, a primeira fase, debate público, segunda fase, implementação, terceira fase, acompanhamento e avaliação. As comissões de heteroidentificação, elas entram aí nessa fase de acompanhamento e avaliação da política. E ela também tem um impacto não apenas policialesco, de dizer quem é negro e quem é branco, não é disso. É de fazer a pessoa avaliar a sua dimensão. E é, obviamente, como a identidade é construída na relação e nunca no vazio, ela pode ser questionada pelo seu modo de expressar. Será que o meu modo de me ver é coincidente com o modo como os outros me veem? Essa é a raiz da heteroidentificação. E esse movimento também faz a pessoa pensar. E por isso que o primeiro reflexo das mudanças ela se dá no corpo e no cabelo, né? Como diria Nilma Lino, né? Corpo e cabelo como símbolos de identidade negra. Ou seja, e isso é se colocar politicamente no mundo racista. Então, é preciso ter coragem. E quanto mais coletivo a gente está, mais coragem a gente tem. Então, por isso que eu acho que uma das formas de agir é coletivamente. Eu acho que esse é sempre melhor do que individualmente. E aí eu acho que é preciso ter uma leitura estratégica, né? Não dá para me dar aqui uma receita de como agir, porque eu acho que ela vai depender sempre de onde você está na estrutura, com quem você está, em que momento. Então, assim, se for para pensar assim, entre atuação de pedra e de vidraça, eu acho que é preciso ter as duas atuações. É preciso ter quem vai lá e grita, quem vai para o enfrentamento, quem xinga. E é preciso ter aqueles que negociam. É claro que nem toda situação dá para negociar. Só que tem algumas situações que é melhor negociar. E eu acho que uma das formas, pensando em negociação no contexto universitário, como nós, professores, acadêmicos, intelectuais, somos muito vaidosos, né? Eu acho que uma estratégia é mexer com a vaidade, né? A vaidade da universidade, né? A universidade, você quer ser reconhecida no Brasil como a última universidade que aderiu política de cotas para a pós-graduação, ou você quer ser a primeira? Isso é uma estratégia, né? Mostrar as contradições, usar dados, né? Argumentos são dados, mas às vezes é bom usar números, tabelas, gráficos, né? Às vezes é preciso fazer articulação, né? Ou seja, é preciso fazer política, né? Enfrentamento também é política, tá? Xingamento, né? Mas eu acho que isso merece uma conversa específica, né? E para tocar na questão que a Ana Paula traz, né, que entrar pelas cotas é mais fácil, é curioso, né? Porque você pensa assim, vamos pensar, um curso que tem 100 vagas. Então, 50 vagas é para estudantes de escola pública. Uma parte dessa é para estudantes
de escola pública autodeclarados negros com renda per capita tal. O número de vagas, não vou calcular certinho aqui, mas vai variar de 15 a 20, né? Não, menos, na verdade, de 10 a 15. Né? Então, você quer dizer que concorrer a 10 vagas é mais fácil do que concorrer a 50 vagas. Né? É esse argumento que as pessoas estão dizendo. Ou seja, é um argumento que não tem nenhuma base em fundamento. Ou seja, mas é o entendimento, o imaginário que associa que as pessoas não têm o mesmo nível de racionalidade. Então, já que elas não são tão inteligentes, elas passam porque não são inteligentes. Perceba, esses argumentos todos, eles estão na mesma base essencialista. Ao mesmo tempo que as pessoas dizem não às cotas porque somos todos iguais, elas dizem não às cotas porque os negros não dão conta, porque os indígenas não dão conta. Aí a gente pergunta, mas não é todo mundo igual? Ou seja, então, essa contradição, ela parece... Então, chamar atenção também para essa contradição, sem tentar necessariamente querer convencer o outro, porque hoje a gente nem precisa convencer mais, né? A gente tem que lutar para essa política se estender, né? Para que ela gere o efeito para que ela foi projetada, né? Mas eu acho que chamar a atenção da contradição pode ser uma estratégia boa, pelo menos nas guerras discursivas. É isso. Gente, agora que acabou as perguntas, a gente vai mais para a parte final. Quem quiser, a gente vai abrir inscrições para fazer fala. Quem quiser relatar alguma experiência ou quiser fazer alguma observação sobre as falas que tiveram, vocês podem. Aí a gente está abrindo inscrição no chat, é só falar. Cada fala vai ter um tempo de 3 minutos. Aí vocês podem se inscrever já. Gente, que chique, a Sandra lá da Bahia participando aqui com a gente. Nosso curso já é interestadual. Nossa, seja bem-vinda, Sandra. A Mônica Correia se inscreveu, aí ela pode começar já a falar e aí vocês podem continuar se inscrevendo ali no chat. Oi, boa tarde. Boa tarde, Mônica. Tudo bem, professor? Tudo. Na verdade, eu tenho um monte de coisas para falar, mas eu acho que eu vou me prender a 2 situações que são, acho que, mais marcantes do nosso dia a dia. Eu já tenho observado há algum tempo, e os últimos acontecimentos no exterior, eles só fizeram reforçar esse meu pensamento de que, principalmente no Brasil, a gente não tem a consciência, enquanto negros, de união, de unidade, né? E que a gente se dói com a dor do outro, se dói com a dor do negro americano, se dói com uma situação que acontece lá do outro lado do mundo, mas a gente se dói muito menos com o que acontece aqui. Às vezes o vizinho do lado, né, na cidade do lado da nossa casa, a gente não tem esse sentimento de pertencimento a esse grupo negro que existe aqui. E eu tenho percebido também, para algumas pessoas, aparentemente um modismo, né, e que já vem de algum tempo, não só dessa questão de abrir redes sociais, de conversar, de falar sobre
a cultura negra, de exaltar a cultura negra, mas na hora de viver aquilo, as pessoas não vivem. Ou se vivem, vivem com o olhar do branco. Porque é muito legal você falar assim, não, mas eu sou do candomblé, falar coisas lindas, maravilhosas sobre o candomblé, e aí você vai ver que a pessoa que está falando aquilo ali é branco, ela está sendo ouvida. Mas quando é uma mãe de santo negra, né, uma iaô negra do candomblé ou da umbanda, ela é ridicularizada, ela é estereotipada. E assim, vários outros aspectos da nossa cultura acontecem dessa forma. Né? Então, a gente tem uma situação extremamente desigual. O que está sendo posto lá fora, enquanto dor, enquanto cultura, é muito bonito citar frases de efeito do exterior, mas na hora de colocar isso em prática na vivência, né, às vezes é uma coisa boba do dia a dia, a gente não dá conta de fazer isso. E aí eu fico me perguntando como que a gente consegue transpor isso para a educação, que é algo que vem principalmente para a educação infantil, que é a minha área de atuação atual, né, onde eu estou professora neste momento. Como trabalhar com crianças de 3, 4 e 5 anos, trazendo para eles toda essa diversidade de pensamento, trazendo a riqueza da cultura e, ao mesmo tempo, combatendo tudo o que vem do exterior, né? Tudo o que vem de falas estereotipadas, que vem do racismo mesmo, que a nossa sociedade está totalmente estruturada e a gente não consegue perceber. A gente consegue achar um absurdo termos cotas para negros, cotas para mulheres também na política, né? Em alguns setores tem cotas para mulheres, benefícios em Bolsa Família da vida, mas ao mesmo tempo a gente acha extremamente normal que políticos, que empresários tenham benefícios bem parecidos, e aquilo não, tudo bem, uma verba de paletó, um auxílio moradia, porque ele tem que se deslocar, as justificativas surgem. E às vezes a gente compra a justificativa, né? Às vezes a gente não tem um argumento contra aquilo, a gente, ele está falando, deve ser por isso mesmo. E é isso, agradecer, acho que foi um momento extremamente rico, essa aula em pleno domingo, e espero ficar sabendo de outros momentos assim para poder aprender mais. Obrigada. Valeu, Mônica. Agora é a Alana. Primeiro, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando e dizer também que é muito enriquecedora essa oportunidade. Eu venho de Sabará, de uma região periférica que faz fronteira com Belo Horizonte. Minha família, eu não sei, mas que eu sou a primeira a entrar na universidade pública. E assim que eu entrei, eu senti o baque, porque minha turma era todos vindo de Cefete, todos que já tinham uma educação assim que foi diferenciada da minha, que eu venho de escola pública. E fazer os artigos, fazer as coisas foi muito difícil. E com o tempo. E outra questão, que eu sou do curso de turismo da UFMG, e lá a gente fica ao lado dessas oportunidades assim, porque às vezes não chega, a gente fica preso no turismo. E é enriquecedor saber dessa iniciativa, porque a gente também tem um papel de contribuir com as políticas do turismo, que envolve a comunidade, que é a valorização da cultura. E aí eu queria agradecer e pedir por mais oportunidades como essa, que é enriquecedora. Ok, vou falar. Primeiro, acho que muito boa aula, sim. Acho que a conversa, né, que a gente está tendo aqui hoje é muito enriquecedor, porque eu acho que entender melhor os processos, é uma arma que a gente tem, sabe? Lutar contra a nossa ignorância também é uma arma para a gente poder mudar a nossa situação. Né? Então, quando a gente entende melhor como as coisas funcionam, a gente pode atuar muito melhor e perceber o limite das coisas, né? Porque, por exemplo, eu acho que as ações afirmativas que a gente tem hoje,
elas têm um limite, né? Elas não abarcam todo o potencial que elas poderiam chegar. E mesmo dentro da sociedade que a gente tem hoje, esse potencial que elas poderiam chegar, ele é limitado, né? Porque a educação hoje, não só a educação universitária, não só a educação brasileira, né? A educação em qualquer lugar, assim, né? A educação, ela é mercadológica, né? A educação, ela é vista como como sabe, um privilégio, né? Não é um direito, né? Você tem o direito de comprar uma educação. E a gente está num país que uma das principais empresas que a gente tem de tudo, assim, é a empresa de educação, sabe? É um bloco de universidades privadas, né? Que é o bloco da Croton Anhanguera, sabe? Então, existe um interesse mercadológico que as pessoas não têm acesso à universidade, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender também essa questão das ações afirmativas, da assistência estudantil, e entender que a gente pode fazer muito mais, né? Assim, porque e o Rodrigo até falou sobre essa questão dos momentos que a gente está, né? Porque eu vivi eu tenho 23 anos, eu vivi a época dos governos do PT, né? Que era um governo que a gente estava que eram governos progressistas, né? Com limitações, mas progressistas, em que a gente estava aumentando, assim, né? A política de cotas surgiu nessa época. Meu curso, que é um curso do Reúne, né? Veio por causa do meu curso, que é Socioambientais, veio do Reúne por causa dessas progressões que estavam acontecendo. E agora, no estágio que a gente está hoje, a gente está passando por um período de resistência, né? Então, ao mesmo tempo que antes a gente lutava pelo fim do vestibular, né, e do livre acesso a todos, hoje a gente tem que lutar contra o fim do vestibular, não porque a gente quer, não porque vai ser o fim do vestibular porque é acesso a todos, mas o fim do vestibular para defender a universidade pública, né? Então, é um outro momento da nossa luta que a gente está hoje, né? É um momento de resistência, mas que a gente precisa ir além, e a gente pode ir além, né? Não é porque a situação está tão complicada agora que que ela não esteja, não é possível que a gente mude a situação no futuro, sabe? Então, acho que é muito importante a gente valorizar esse espaço que a gente está tendo aqui hoje. Agradecer novamente a presença do professor Rodrigo para ajudar a gente a se armar mesmo, né? Entender que essa formação ela é uma arma na nossa luta mesmo. Então, é isso. Aí eu tava anotando aqui as inscrições, eu não sei se. Acho que é a Selene, né? Que quer se inscrever só. Aí pode ir, Selene. Estão me vendo? Estamos sim. Sim. A princípio, eu queria agradecer muito. Eu também sou como a Alana, sou aqui de Sabará, e eu sou de uma universidade privada, né? Eu estudo na Dom Helder. Estou com meu curso agora parado. E eu queria só pedir ao professor que fizesse uma avaliação com relação com a questão das políticas afirmativas. Eu sou a quinta filha da minha família. Aqui somos 6. Eu sou a única a ingressar numa universidade e tive que ingressar numa universidade privada. Estudei a vida toda na universidade pública, né? Mas por questões variadas eu não consegui entrar na universidade federal para estudar. Então, como eu queria muito estudar, mais tarde eu acabei entrando, né, para a universidade privada. E eu sou beneficiada pelas ações afirmativas, né, que a questão do financiamento estudantil. Eu queria pedir ao professor que avaliasse a questão da facilidade do acesso, porque é relativamente fácil entrar numa universidade privada, mas é bastante difícil permanecer, porque a única coisa que a gente tem de política afirmativa que nos favorece é a questão do financiamento, né, que a gente precisa trabalhar, estudar para pagar transporte, alimentação. Então, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa questão dessa manutenção do estudante dentro da rede privada, do estudante que precisa estudar, que por um motivo ou outro não consegue entrar na universidade pública, né? E acaba ingressando na universidade privada para obter uma melhoria de condição estudantil.
Engraçado, se me permite, Rodrigo, rapidinho, é só dialogar com a Sirlene. Querida, aqui, você falou que você é da Dom Helder, né? E é interessante que o nosso movimento tem um trabalho, tanto no FMG, nas faculdades privadas. Nós temos de pessoas, né, do movimento que fazem a luta. E a luta privada enfrenta tantos mais desafios assim, desde do não reconhecimento do movimento social dentro da universidade, até um certo espírito de que existe a maioria ele é conservador, de que a maioria ali não quer esquerda. Só que a gente tenta fazer esse movimento dentro das universidades particulares e não é fácil, sabe? Você vai fazer uma eleição e para falar desses temas que a gente está falando é tão difícil, sabe? Você pensa, a democratização da universidade brasileira, ela é uma universidade pública. Para a universidade privada, ela chegou também, mas ela chegou até qual limite nas particulares, sabe? A gente pode falar abertamente dessas questões particulares ou o monopólio de empresas não permite, porque isso coloca em risco o poder que eles têm naquele espaço, né? Sim. Então, eu acho que você está lá uma resistência, né? Assim, não deve ser nada fácil estar na Dom Helder, e a faculdade de Direito deve ser, assim, muito conservadora, né? Tem muito conservador lá. Muita gente que fala que não foi na FMG, a esquerda foi para Dom Helder, porque lá da turma dessa turma. Que a gente tenta fazer um trabalho lá e assim, não é fácil, sabe? De fato, o que você colocou aí, tudo é muito verdadeiro e para o mundo estudantil, a gente é difícil consolidar um trabalho de universidade particular, sabe? A gente vai e volta. Igual na FMG, é muito complicado. A Dom Helder, a gente está agora, tem uma pessoa. Depois de muito custo, a gente conseguiu uma pessoa na Dom Helder, que é o Lucas, que atua lá. Então, acho que é de pouquinho em pouquinho assim mesmo, né? Construindo assim. Era isso. Abraão? Oi. Tem alguém aí pedindo, Matheus? Isso, Matheus, que eu vou te pedir. Pode ir, Matheus. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Uhum. Estão ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá. Eu queria aproveitar as falas da Mônica e da Sirlene. Eu queria fazer uma pergunta antes, mas não consegui formular. Só fazer um comentário, então, porque eu acabei de formar em Ciências Sociais e estou no meu primeiro ano de professor de Educação Básica, né? Professor de Sociologia nesse contexto de guerra contra a educação, praticamente, que a gente vive. E o professor Rodrigo falou sobre como que na reivindicação por ações afirmativas, por cota, acabou que a gente deixou passar, né, o consenso de que a educação pública, a educação básica pública é ruim. É mais uma das coisas que a gente entende como falta, assim, nas pessoas que precisam, né, de ações afirmativas e de assistência social, assistência estudantil. E aí eu queria falar, tipo assim, justamente sobre o ensino superior e tal, que rola uma inversão, né? Boa parte de quem estuda na FMG é quem veio de escola particular, e muitas das pessoas que vão para as universidades particulares são as pessoas que estudaram a vida, assim, não boa parte, tô querendo falar de maioria, mas simplificando as coisas, pessoas que estudaram em escola pública, né? E queria saber como que a gente podia entender e fazer acontecer mesmo, assim, talvez, a ideia de que a educação como direito humano, como frisou muito bem a Analise no último curso aqui com correnteza, e como que esse reforço seria uma ação afirmativa, sabe? Porque se a educação ela serve ao interesse do mercado, como o Abraão falou, então é o ensino, sabe, privado na educação básica que, bom, já que a educação é mercadoria, vende a mercadoria que prepara para entrar num concurso universitário. Enquanto a educação que a gente pode disputar, que é a pública, ela fica sendo sucateada, e aí a educação privada na rede superior, tipo assim, ensina o que quer, não necessariamente preciso disso, daquilo. Eu queria só comentar, porque é um momento de muita angústia, assim, para todos, e a conversa foi ótima. É isso. Bacana. Gente, eu tenho uma questão de ordem prática e doméstica, que eu não vou conseguir ali seduzir as meninas por muito tempo ainda no desenho, não. Então, eu só acho que professor, tem uma proposta, então, acho que já poderia encerrar as falas, e aí você
responder as perguntas que foram feitas durante as outras falas e fazer suas considerações finais, que aí eu acho que a gente já faz esse complemento. Tá. Dá para ficar alguma coisa faltando para depois ter motivo para novos convites. Ótimo. Tá bom? Olha só, eu queria agradecer, então, a todo mundo aqui que participou. Não vou conseguir ler o nome, né? Agradecer os comentários, por último, aí do Abraão, da Silene, da Mônica, da Sandra Alana e Matheus, né? Chamar atenção disso, assim, a Silene fez uma questão mais específica sobre a avaliação dessas políticas de acesso ao ensino superior privado, e eu sempre acho que minha opinião é sempre muito ambígua, porque a política também é ambígua, o quadro é ambíguo. Porque, assim, se eu for pensar do ponto de vista do estudante, é muito positivo um financiamento estudantil numa universidade privada que pode impactar a vida financeira dele, de sua família, pode impactar a autoestima, né? Do ponto de vista da política, do mercado, é negativo no sentido da transferência de recurso público no setor privado, né? Concentração de renda na mão de quem já tem renda, né? Mas não dá, eu acho que não dá para avaliar as duas coisas separadas. Ou seja, como o Estado, de fato, é também um escritório privado da burguesia, né? A burguesia também cria políticas para favorecer a ela e os seus, né? Então, claro que o financiamento estudantil nos moldes que foi construído aí desde o final da década de 90, ele tem concentração de renda, e nos anos 2000 isso explodiu, né? Ao mesmo tempo que explodiu a taxa de matrícula em universidades privadas, a nossa cobertura de ensino superior ainda é muito pequena, e o nosso anos médio de escolaridade da população brasileira é vergonhoso, né? Isso denuncia, ao mesmo tempo, a desigualdade, mas como que, mesmo na desigualdade, o mercado ele pensa no mercado, pensa no lucro, né? Então, eu acho que conseguir politizar as pessoas que estão nesses espaços, mesmo que estruturalmente isso favoreça o capital, é também a possibilidade de contestar que o financiamento estudantil é um favor, né? Mas que a intervenção do Estado, em formas até melhores, deveria ser um direito, né, da população, né? Então, essa lógica de favorecimento do mercado, ele está presente também no exemplo que o Matheus deu. É claro, a desqualificação da coisa pública frequentada pelos improváveis, pelo povo, ela favorece o mercado, porque aí aquele que tem alguma condição, é de classe popular, mas tem alguma condição, vai logo matricular seu filho nas escolas de educação básica privada, para que ele possa se inserir mais tarde num espaço de qualidade pensada para os eleitos, para os herdeiros. Então, perceba como essa desqualificação da res pública, da coisa pública, ela é um projeto, né? Um projeto de mercado, e que eu acho que a gente, em alguma medida, foi seduzida, porque quando as pessoas concordam com as cotas sociais, elas dizem, não, porque a escola pública não prepara bem. Não... Mas a gente não está nem fazendo a discussão do que a escola pública deveria preparar, ou seja, quais os valores que deveriam estar presentes, né? E aí a gente opta pelo valor da competição, pela competição, valor do mérito individual,
mesmo que as escolas públicas não estejam pensadas nessa lógica, né? Então, a gente também retira tudo que há de positivo na escola pública, porque ela não dá conta de fazer os filhos da classe popular ser aprovados com a mesma quantidade do que os filhos da classe média e classe alta no vestibular. Percebe? Mesmo essa crítica, a crítica à escola pública, eu acho que ela precisava trazer novos elementos, que é o elemento tanto da desigualdade entre os públicos, o elemento da missão e o elemento do papel do Estado, né? Eu acho que tem ainda muita coisa para conversar, mas queria agradecer todo mundo aí que esteve junto e que a gente possa conversar em outros momentos aí pelas redes e oxalá e conversemos presencialmente daqui a um tempo. É isso, galera. Agradecer mais uma última vez, né, ao professor Rodrigo. Agradecer a todo mundo que participou. Faço convite também para os que não conhecem o Momento Correnteza. Como o Lopo falou, estão convidados a conhecer. Tem nossas redes aí. Tem o nosso Instagram, lá Momento Correnteza, tem o Correnteza UFMG. Então, fica o convite para todo mundo conhecer e participar das próximas formações que a gente for fazer. Essa aqui é a segunda que a gente fez, a gente deve fazer mais. Espero que o professor Rodrigo possa voltar para outras formações com outros temas e aprofundar nos temas também. E é isso. Valeu, gente. Eu queria só fazer um agradecimento especial para minhas duas pequenas que comportaram de forma maravilhosa, participaram da live e ficaram me esperando até agora. Muito fofas, muito fofas. Cuidar delas, a elas. Tá bom? Oi. Tchau para todo mundo. Tchau, gente. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Valeu, meu povo. Gente, o questionário, tá? Não esqueçam o questionário, quem participou. Muito importante responder o questionário, porque com ele a gente melhora.